Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Brunão aqui, né, para poder tocar com vocês. Demorou, passaram muitos dias, aliás, feriados e tudo mais, e agora finalmente temos a nossa aula de geografia. E para esta aula eu já estava cansado de ficar sozinho, esse escritório, essa monte de livro aqui. Aí eu convidei uma figuraça, que é o professor de geografia dos mais velhos do nosso querido Colégio de Natureza, que é o senhor, o professor Carlinhos Vaz. Olá, meninos! Como vão vocês? Tudo bem? Olha, ele falou de velho, mas eu queria deixar claro que eu não sou um velho, eu sou um homem jovem, né? Apesar da minha idade, da minha barba branca, de ser um senhor, viu, Bruno? Eu tenho um espírito jovem. Vou mostrar, Bruno, para os seus alunos, tem sorte de ser os seus alunos, esses meninos, essas meninas têm sorte de ser os seus alunos. Quero mostrar minhas coleções, Bruno, mostrando que eu sou um homem antenado. Você é um cara, então, que coleciona coisas. Eu também tenho umas... Coleciono. Aliás, a galera geralmente fica curiosa, né? Porque eles estão vendo aí as videoaulas, aquela coisa... Sim. Bonitinha, tal, falando, nossa, olha que legal, tio Brunão tem um monte de livro aqui, tem uma plantinha. Na verdade, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, a planta é de mentira, viu? A planta ela não é de verdade. Gente, é só aquela a planta do Bruno é falsa. Para ficar bonita, né? Assim, né? É cenário, né, Bruno? É cenário, exatamente. É um cenário. Até arrumei errado. Mas enfim, é cenário, né? Mas você também tem coisa aí, Carlinhos. A galera quer ver. Tem um negocinho no canto aí. O que é isso aí? Sim, Bruno, eu vou te mostrar coisas antigas. Não é coleção, mas eu guardo. Minha girafinha de criança. Minha girafinha. Inclusive, ela tem até uns furinhos. Tá vendo, Bruno, um furinho aqui? Tô vendo, tá vendo? Tô eu vendo. Fazia injeção na girafa, né? Injeção. Quem que vai vacinar a girafinha de estimação? Senhor Carlinhos. Exatamente. Aí, Bruno, girafa vacinada. Eu tenho coleção de carrinhos. Boa. Muito bem, Bruno. Muito bem, coleção de carrinho. Bruno, eu tenho, acredite, coquinha dos anos 80. Rapaz. Coquinha dos anos 80. Acredite você ou não, está aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nos anos 80, né, eu na verdade estreguei, né? Eu vim ao mundo, mas foi no finalzinho, foi aos 45 do segundo tempo. Então, eu não era ainda nascido quando você tinha a garrafinha mais desejada de Coca-Cola pelos jovens e adolescentes daquela década que foi, ao contrário do que dizem, é uma década de ouro. Bruno, eu não tenho mais, mas eu gostaria muito de ter. Sou um cara saudosista. Eu não tenho mais, eu tenho um aqui. Eu gostaria de ter o ioiô da Coca-Cola. Eu não tenho mais ele, mas eu gostaria de ter o ioiô. Acho que o pessoal deve saber. O ioiô eu tive. Esse aí já é dos 90. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que os meninos, principalmente, vão saber. Eu tenho Hot Wheels. Hot Wheels, sensacional. Hot Wheels com a pista Hot Wheels. Boa. Não é só o carrinho Hot Wheels. Temos a pista Hot Wheels. Então, Bruno, sou um jovem porque estou antenado no que tem de mais moderno. E do que tem de mais antigo. Oi. E o que tem de mais antigo também, né? Então, aliás, Bruno, se você olhar ali atrás, você vai ver um pouco também desse mais antigo. Eu vou virar a tela. Tem uma pipa, tipo um... pipa. O nome seria pipa, né? Mas é uma pipa também aí, tá certo? Também recordações dos anos 80. Aliás, uma pipa que tem a bandeira do Japão como símbolo, viu, Bruno? Muito bom, muito bom. Que tem a bandeira do Japão como símbolo. Você gosta, então, aí de fazer referência aos nipônicos, então, na sua parte? Sim. Uma saudação nipônica. Oi. Talvez eu não tenha tantos artigos e tantas coisas como você, mas olha o que eu tenho aqui que a galera não sabe, hein? Por favor, mostre aos seus alunos. Eu tenho Star Wars. Tanto o lado bom da força quanto o lado negro da força.
Mas eu vou contar um segredo. Eu comprei por favor, porque ele era grande e dava para beber mais Coca-Cola. Eu não assisti nenhum filme do Star Wars. Pronto. Na verdade, o que o Bruno está contando para a gente, o que o Bruno está nos denunciando é que ele era um comilão na sua infância e ele comprou o copo porque cabia mais Coca-Cola, tomava 1 litro de Coca-Cola. Brincando, gente. Rapaz, o pior é que era bem por aí mesmo, viu? Era bem por isso que foi uma criança feliz. Bebeu muita Coca-Cola. Sensacional. Aliás, falando nisso, ó, como crianças felizes, teve uma coisa que eu aprendi quando eu tinha mais ou menos a idade dessa galerinha aí, que são os nossos queridos alunos do 6º ano. Eu comecei, vamos lá, na verdade, a arranhar. Sabe o que é? Ó? Eu vou mostrar aqui para você. Tem aqui também. Eu vou tomar cuidado, porque se eu derrubar isso aqui, aí eu não me perdoo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, Bruno, um violão. Trouxe o meu violãozinho, certo? Muito bem. Nem dá para pegar na câmera direito, mas eu trouxe o meu violãozinho. Porque se tem uma coisa que é boa fazer, que a gente faz muito quando é mais jovem, depois quando a gente é adulto tem que trabalhar demais, às vezes não sobra tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Tem umas musiquinhas aqui. Vamos cantar uma musiquinha pra galera? Vamos, Bruno. Você só espera nessa aula. Né? Isso. Antes da gente falar aí de geografia, acho que as pessoas estão precisando um pouquinho mais disso, né, Carlinhos? Eu acho que as pessoas, Bruno, com a pandemia, com essa história de estarem presas, né, com essa história de estarem aí isoladas, eu acho que elas precisam de uma mensagem que as alegre. Aliás, a gente pode pensar o seguinte, a gente está mandando essa mensagem para os alunos e a gente está mandando essa mensagem de otimismo para os pais também, né? Para os pais, para os responsáveis, é verdade. Isso, nós estamos mandando essa mensagem para toda a família. Na verdade, é uma mensagem que a gente vai mandar para a família. Mas explica que... Oi. Ô, Carlinhos, já pensou que legal? A galera vai ver a aula de geografia, senta no sofá, né? Ô, gente, faz o seguinte, ó, ao invés de ver o Faustão, entendeu? Ou aquela do programa da Ana Maria Braga, de segunda-feira, com aquela receita da Palmirinha que todo mundo já sabe fazer, que é justamente canja de galinha. Bota nós aí na televisão. Bota nós, gente até aí. Vamos aprender geografia, meu povo, de uma forma leve. São 2 moços bem mais interessantes do que todos esses nomes que você falou aí. Você viu que quando eu falei moço, eu quis valorizar a minha idade, né? Tá certo, você valorizou o passe, né? Valorizou o passe. Quis valorizar o passe. Ô, Bruno, mas vamos mandar uma mensagem de otimismo? E, aliás, para os seus alunos saberem o quão músico e cantor você é. Imagina, eu já vou adiantar, sou desafinado, estou aqui superando, inclusive, os meus próprios hits para poder levar o melhor para os nossos alunos. Vamos cantar junto, eu vou começar aqui. Vamos lá. Você puxa e eu vou atrás num atrasinho de voz, tá? Beleza, vamos lá. Beleza. Se a minha mãe me visse agora, ela ia ficar orgulhosa. Está conseguindo ouvir bem aí o violão? Tô conseguindo ouvir, Bruno. Você tá parecendo... Gente, Bruno vai tocar J Quest, para quem não sabe, tá bom? Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz. Dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Estamos precisando, né, Carlinhos? Muito, Bruno. Dias melhores para sempre.
sempre. E que essa mensagem possa chegar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aos pais, aos alunos e a todos aqueles que esperam dias melhores. Muito bom. A gente pode ser meio desafinado, meio desarranjado, mas não falta boa intenção. Vai, fala a verdade. Bruno, a gente só quis alegrar corações. A gente só quis alegrar corações e mentes, né? Sim, lembre-se que nós estamos aqui para trazer o melhor, desde o conhecimento até o entretenimento. Tá certo, muito bom. Mas, Carlinhos, chega de conversa fiada, chega de coisa. Vamos botar a mão na massa? Vamos começar. Vamos no que interessa. Vamos porque nós estamos aqui. Interessa. Vamos para aquilo que a gente estudou. Vamos para aquilo que a gente estudou aqui. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Vou compartilhar a minha área de trabalho. Opa, tem a letra da música aqui, tem um monte de coisa aqui. Vamos ver. Muito bem. Olha aí, gente, a música que eu nunca esperava virar um cantor e Bruno me transformou num cantor. Ô, Bruno, você sabe que eu tenho um sonho de ser cantor, mas aí você ficou só no sonho a vida toda, você conseguiu realizar um pedacinho dele. Para mim, da minha pequena girafinha. Ainda que seja numa videoaula, né? Ainda que seja numa videoaula para o melhor sexto ano do planeta. É o melhor sexto. Essa galerinha, cara, eu vou te falar. Eles são sensacionais. Aliás, ô Bruno, os nossos alunos do Colégio Natureza, vamos combinar. Todos eles. Gente, vamos mandar. Do berçário ao ensino médio só tem curaça. Vamos mandar um abraço aqui para todo mundo, né? Desde a Maria Tereza, que comanda essa equipe toda, né? Perfeito. Até o pessoal que está ali nos bastidores, cuidando da escola, para que a escola possa funcionar, tá? E fazer com que todo mundo esteja bem, tendo educação de qualidade, né? E recebendo aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para essa galera, né? Muito bom, Carlinhos. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Sexto ano, geografia, partiu. Manda lá. Partiu. Vamos lá. Partiu, manda lá. Primeiro, aquele meme que eu sempre trago para os alunos. Tinha que trazer o Jerry nessa, né? Muito bom. Né? Saudades das aulas do Brunão, né, meus filhos? Eu sei, eu pelo menos estou morrendo de saudades de vocês. Acredito que o Carlinhos também está com saudade, não os conhece pessoalmente, mas está... Sim, eu não os conheço a galera mais velha, mas eu tô morrendo de saudade dos mais velhos. Vi eles hoje numa live, né? Já que nós estamos gravando numa sexta-feira. Estamos gravando numa sexta-feira, por isso também essa alegria, né? Descontrair. Sim. A gente teve uma semana toda de lives, de acertos, aí, né? Nossa, como está sendo difícil, gente, ser professor via internet. Vocês não fazem ideia de como é difícil. É uma revolução. Vamos lá. Bem, né? A gente vai começar então a nossa apostila, finalmente. Não conseguimos nas semanas anteriores, Carlinhos, em virtude aí principalmente do calendário, porque as minhas aulas com os nossos 2 sextos anos, elas acontecem às segundas, né, galera? E então, hoje nós vamos começar aí a nossa apostila Planeta Terra, Localização e Movimentos, especificamente o capítulo 1, onde nós vamos falar sobre os aspectos fundamentais da geografia relacionado a esse tema, que é um tema de suma importância, que é o beabá, que é o básico, que são as diferentes formas de localização, de identificarmos locais, enfim, de pensar aí todo o mapeamento da Terra e do planisfério. Vamos que vamos, então. Seguinte, vamos lá, Brunão. Depois que ficar tudo carregado bonitinho aqui dessa videoaula, ela vai ficar nesse espaço no slide, caso algum dos nossos alunos aí não consiga ver em um momento, enfim, vai ver em outro, já vai ficar aí tudo disponível para eles. Mas vamos começar relembrando o que nós já aprendemos. O que nós já aprendemos, Carlinhos, no bimestre anterior, aliás, e que eu vou recuperar aqui, vamos revisar de maneira muito rápida. Primeiro, nós aprendemos a orientação geográfica, né, que era a mais antiga, realizada sobretudo pelos astros, como, por exemplo, a orientação pelo Sol, a orientação pela Lua e a orientação pela constelação do Cruzeiro do Sul. Lembrando, por exemplo, de maneira muito rápida, muito simples, que a orientação pelo Sol, como ela funciona? Basta nós estendermos o nosso bracito direito aqui, em direção aonde o Sol nasce, e o Sol nasce no leste, e estender, e, portanto, a partir do momento que eu estendi esse meu braço para lá, eu viro o meu tronco para frente, e para frente eu terei o norte, né? Muito bem.
obviamente, aí eu tendo identificado o leste e lembrando, sobretudo, dos pontos cardeais que está aqui, ó, norte, sul, né? Norte, sul, leste, oeste. Ao identificar o leste, automaticamente eu identifico o seu oposto, que é o oeste. À frente eu tenho o norte e atrás eu tenho o sul. Confere, Carlinhos. Confere, confere. Gente, eu só queria colocar um item a mais aí na fala do nosso querido Bruno, né? Que é a seguinte: este tipo de localização que a gente está usando aí, né? Os astros, e o Bruno está citando o Sol, ele funciona se você fizer, por exemplo, numa praia. Isso é viável se for feito numa praia. Por quê? Porque se isso for feito, por exemplo, num ambiente de floresta, ele não é possível, porque a floresta vai estar fechando o Sol. Então eu não tenho como fazer essa localização. Outra coisa, se eu estiver na praia, vamos imaginar a praia, né? Vamos imaginar que isso possa ser feito na praia. Mas se estiver um tempo nublado, eu também não consigo fazer essa localização. Então vamos deixar claros, é uma localização muito simples, mas ela depende de fatores como a própria mãe natureza. Então, se eu estiver numa floresta ou se eu estiver numa área que o tempo está nublado, essa situação não vale, Bruno. Não funciona. Então, Ela ele não vale, é tão funcional. Oi. Ela não vale porque eu não consigo ver, né, Carlinhos, o movimento aparente do Sol, né? Porque Exato, exato, exato. Eu não a estou... Terra gira, né, em torno do seu eixo e gira também em torno do Sol, perfeito? Né? Perfeito. O girar o em torno movimento do é ponto aparente eixo. do Sol, né? Isso. Vamos só lembrar a galerinha, Bruno, o movimento em torno de si mesma, a gente chama de rotação. Perfeito. E o movimento em torno do Sol é o movimento de translação que me dá o ano, né? O ano, o nosso calendário ano, né? é feito, isso, as estações do ano e o calendário, ele é feito nesse movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é o chamado movimento de translação. A Terra realiza dois movimentos. Aliás, spoiler, porque o tempo spoiler do senhor Carlinhos aqui nesse espaço, porque o nosso tema do próximo capítulo é sobre movimento de rotação e translação e as estações. Então, spoiler no ar para a nossa galerinha. Ou eu vou deixar melhor. Já levantamos o tema sensacional da próxima aula. Aê! Sensacional, sensacional. Oi, Mas eu vou para lá, você vai para cá. Oi! Bom, vamos voltar. Vamos lá. Alegria. Ó, boa. É o seguinte, falamos também então dos astros aí. Tem do Sul, do Cruzeiro do Sul é um pouquinho mais complicada, Carlinhos. Não vou me deter tanto aqui, né? Apenas já estudaram também sobre ela. Apenas para lembrar que no momento em que conseguimos identificar a constelação do Cruzeiro do Sul, como nesta imagem, né? Fazemos mais ou menos uma análise do braço maior dessa constelação. Pensamos num prolongamento, né, na perpendicular ali, de cerca de 4 a 5 vezes o tamanho desse braço maior. E mais ou menos esse ponto que nós identificarmos será situado o sul, certo? Entendi. Funciona se a estrela der para ver, se o tempo também não estiver nublado. Sim, se tiver uma noite de céu claro. Se não tiver, não tem como. Vale a mesma coisa para o Sol, né? Muito bem. Bom, tal forma de orientação, desde os primórdios aí, esse desejo, né, de localizarmos melhor, possibilitou desenvolver métodos e alguns instrumentos de localização. Dentro deles, o instrumento, no caso, a bússola. Lembrando que a bússola que está aqui representada, né, nessa imagem aqui acima, a bússola traz para nós as informações dos pontos cardeais. Vamos passar um a um. O norte, aqui em cima, onde o mouse aí está passando. O leste, o sul e o oeste. E também os pontos colaterais. O nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Certo, Carlinhos? Muito bem, muito bem. Nós ainda temos o chamado sub também, né? Os subcolaterais. Mas o básico, Bruno, que a gente precisa levar, inclusive para o resto da vida, é exatamente o que você está mostrando, os cardeais e os colaterais, tá bom? Esses são básicos, sabendo esse já está de bom tamanho, já serve para o resto da vida. Lembrando que vão usar isso para o resto da vida, seja no que for. Isso é fundamental. E os nossos alunos do sexto ano, Carlinhos, eles são tão sensacionais que os pontos subcolaterais a gente já estudou no primeiro bimestre. Mas, meu Deus do céu. Focar no melhor. Tá vendo? Sexto ano, eles já estão estudando pontos também subcolaterais.
Muito bem, essa molecada, se bobear, presta vestibular e entra no vestibular. Legal. E, ô Carlinhos, tem uma forma Oi. mais moderna, mais atual, que hoje em dia todos nós trazemos dos nossos smartphones, né? Sim, Então, que é o GPS. sim. Aliás, Bruno, eu vou voltar um pouquinho. Anterior ao GPS, a gente tinha a bússola, né? Mas, gente, a bússola tem um problema, porque a bússola, ela vai apontar, né, para o chamado polo magnético. E o polo magnético está muito distante do que seria o polo geográfico. Então, teoricamente, meninos, para vocês entenderem, a bússola aponta mais ou menos para o norte, porque ela aponta para o norte magnético e não para o norte geográfico. E existe uma distância muito considerável entre o polo geográfico, que seria o polo norte, o que se chama de polo norte, polo sul, tá? A bússola não está apontando para o polo norte, ela está apontando para um polo magnético da Terra que fica ali próximo, mas tem uma distância bem significativa. Então a bússola, Bruno, seria um equipamento que te leva para o norte, mas é um norte mais ou menos. Agora o GPS não, Bruno, não. O GPS já é um equipamento que mapeou todo o planeta Terra, só que ele tem um detalhe, Bruno, o GPS é um equipamento que pertence ao governo dos Estados Unidos. Quem é dono do GPS é os Estados Unidos. É o tio Sam, né? É o tio Sam. E tem uma informação muito bacana para dar para a molecada sobre o GPS. O GPS, o sinal foi aberto para o mundo em maio de 2000. Em maio Olha de aí. 2000. Tá? Quer dizer, então, é recente, né? é recente, Bruno. Então, o GPS, que é um equipamento que pertence ao governo norte-americano, foi liberado gentilmente em maio de 2000 pelo governo norte-americano e desde então o mundo passou a utilizar esse sinal. Mas há um detalhe que precisa ficar muito importante aqui, Bruno. Aonde o governo americano desejar, ele terá a capacidade de interferir nesse sinal, tá? Olha aí. Bruno, eu vou dar uma informação aqui para os meninos, que é uma curiosidade técnica, mas seria legal saber. São 24 satélites que formam o GPS. São 24 satélites que estão em 6 órbitas fixas e dão 2 voltas completas no planeta a cada 24 horas. Isso é o GPS. E até hoje, Bruno, o resto dos países do mundo estão tentando desenvolver o seu equipamento de GPS. Mas o governo americano já liberou. Bruno, uma outra informação bacana para os seus alunos. Se o governo americano está dando de graça o sinal do GPS para todo mundo aí, mundo afora, tá? É sinal que essa tecnologia para eles já está ultrapassada, já é a palavra bonita aqui, obsoleta. Tá? Ô, dicionário, hein? Tá? Obsoleto é o mesmo que ultrapassado, né? Muito bem. Passando uma coisa importante, porque eu fiz referência aqui quando eu estava falando da bússola, né? Mas o desenho que nós temos aqui é justamente da Rosa dos Ventos, né? Que, portanto, a figura que está ali dentro da bússola. Certo ou não? Muito bem. Certo, Bruno. Alunos, do que você falou, dos nossos alunos do sexto ano, se eles pegarem a apostila deles do primeiro bimestre, não é essa agora, primeiro bimestre, na página 29, nós temos justamente a imagem do polo norte magnético e do polo norte, o norte magnético e do norte geográfico, para eles poderem ver isso que você falou. Exatamente, tem uma diferença extremamente considerável. E tem a explicação lá também. Isso, muito bem. Muito bom. Vamos avançando então. Avançando, né? Manda bala, Bruno. Já aprendemos. Estão ligados? Será que eles estão ligados uma coisa que é fundamental, Carlinhos, que é a leitura dos mapas? Sim, tá ligado. Olha, Bruno, chame a atenção dos seus alunos. Será que eles estão ligados? Porque, olha, vamos lá. Nós estudamos também no bimestre anterior a respeito de representações cartográficas. E uma das coisas que temos uma ênfase muito forte foi justamente em aprender a ler da maneira correta os mapas. Então, vamos... Boa, Bruno. Os elementos principais de um mapa. Primeira coisa que nós temos que ver num mapa aí justamente é o seu título, né? Porque o título das informações fundamentais a respeito do que está sendo mostrado, apresentado no mapa. Nesse caso, o título mostra que é a divisão política do Brasil, né? Então, esse é o Brasil Político 2018, que foi o ano aí em que ele foi feito. Então, ó, outro ponto importante dos mapas, as coordenadas geográficas, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas também em relação da localização.
Depois nós temos a legenda. A legenda é fundamental porque os elementos que podem estar representados no gráfico, como, por exemplo, a informação de que o quadradinho preto é o Distrito Federal, né? Ou seja, e a bolinha aqui, maiorzinha, é a capital do Brasil, que é Brasília. Eu só consigo entender isso justamente porque a legenda está me mostrando esta informação a respeito do que está ali representado. Temos também a escala, né, do mapa, que justamente traz a informação do quanto foi diminuído esse mapa, né, em relação à unidade para que ele pudesse caber no papel. A gente já estudou também sobre escalas, que são escalas basicamente de dois tipos, né, escala gráfica e escala numérica. Boa, Bruno. Traz também orientação para saber se estamos localizados no sul, no norte, no leste, no oeste, enfim. E outro ponto importante é a fonte, né? Ou seja, onde, em quais são essas informações estão baseadas em qual trabalho, em qual livro, qual autor. Exatamente. E tem aqui no cantinho também a localização, nesse caso esse mapa em específico mostra, né, a localização mais específica aí justamente do espaço que está sendo representado no globo terrestre, nesse caso é o Brasil. O Brasil tem aí o seu o país, enfim, está localizado no continente na América do Sul. Certo, Carlinhos? Boa. Algo a certo, acrescentar Bruno. aqui? Sim, vamos acrescentar. Gente, olha, todas essas informações que o Bruno está mostrando para vocês a respeito de um mapa, né? Título, coordenadas geográficas, que é, né, um tema central dessa aula, a legenda do mapa, a escala do mapa que você está vendo ali embaixo no cantinho, vocês vão estar usando para o resto da vida. Só para vocês terem uma ideia, eu sou professor de cursinho, e no cursinho, que é preparatório para o vestibular, que vai ingressar na faculdade... Prepara os mais velhos, né, Carlinhos? Prepara os mais velhos, né? Às vezes. Sim, já numa etapa, já que você está indo para finalização aí dos seus estudos, porque você caminha para a faculdade, né, Bruno? Uhum. Quando vocês estiverem, se um dia estiverem, né, a gente não sabe se eles vão ter vestibular, né? Não sabemos como será o futuro, né? Tá? Mas se um dia vocês estiverem passando por um vestibular, vocês vão ver que cai essas informações que o Bruno está dando para vocês aqui sobre o mapa. Eles cobram de vocês justamente essas informações aí nas provas de vestibular. E não é só nas provas de vestibular, não, Bruno. Quando você pega lá um mapa, você vai fazer uma viagem, ou você quer informações sobre um mapa, Perfeito. Você precisa saber fazer essa leitura. Então, na verdade, Bruno, essas informações que você está dando para a molecada da sexta série, elas servem para a vida pessoal dos meninos, para o resto da vida, e elas servem amanhã para uma prova, caso eles forem fazer uma prova. Quer dizer, múltiplas utilidades para a informação. Tá bom, Bruno? Não há dúvida, né? Hoje em dia, para eles poderem sentir também, né, Carlinhos? Acho que isso que é legal. Que aquilo que a gente está estudando é algo que faz parte do nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, né? Sim, sim, faz parte da nossa vida, né, Bruno? Faz parte como da nossa o GPS, vida. ele faz parte da nossa vida já, né? Hoje em dia, quem usa o GPS? Você vai pegar aqui, vai ligar o Waze, por exemplo, né? Vou pegar o celular aqui e tal. Se eu entrar aqui e for lá no Waze, por exemplo, o aplicativinho, ó, tá vendo? Ó, a hora que abre o Waze, eu já tenho, né? A primeira coisa que aparece é ligue o GPS. Por quê? Porque você vai ligar. Ligue o GPS. E aí, a partir justamente das informações das coordenadas, ele cruza com base no endereço que eu digito lá, identifica essa coordenada e já está toda mapeada as estradas, etc., né? E me leva ao lugar que eu quero ir. Perfeito? Exatamente. Perfeito, Bruno, perfeito. Então, avançando, adelante. Vamos adelante. Manda bala. Manda bala. Olha só. Agora a gente vai... Eu, na verdade, já falei um pouquinho disso para eles no primeiro bimestre, mas não havíamos nos aprofundado nesse tema. Né? Tá, Quando tudo bem. estamos falando aí em localização, há alguns conceitos que são muito importantes e fundamentais. A começar do que são as latitudes e o que são as longitudes. As latitudes e longitudes são justamente o que nós chamamos de linhas imaginárias, né? E por meio delas, a gente consegue justamente melhorar, precisar mais os elementos da nossa localização geográfica. Nós temos como a principal, justamente, latitude ou principal paralelo, a linha que se chama linha do Equador. E, no caso do meridiano, a gente tem como um dos principais, aí, o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. Então, falei em latitude, falei em paralelo, eu estou pensando nas linhas que estão dispostas desta forma como mostra o primeiro desenho, correto? E falei
em longitudes, falei em meridianos, eu estou pensando em linhas imaginárias que são feitas aí da maneira como está sendo mostrado nesse segundo exemplo. E aí, para não ficar falando muito também, para você poder participar, é contigo, Carlinhos. O que mais? Manda bala, vamos lá. Bruno, quando eu analiso essas duas imagens que você está colocando aqui para a galera observar, é importante eu lembrar o seguinte: quando eu olho a linha de latitude, ou seja, quando eu olho as linhas de paralelo, eu estou me referindo que o paralelo zero, a linha inicial, aquela que demarca o início de tudo, é a linha do Equador. E a linha do Equador, gente, ela vai dividir o planeta Terra exatamente em duas metades, a metade norte e a metade sul. Então, aliás, Bruno, Carlinhos, eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu já vou passar para o próximo slide, porque o próximo slide, olha aí que legal. Olha aí que legal, gente. Muito bem, muito bem. O próximo slide, eu já trago aí de maneira mais clara as imagens mostrando, né, mais nitidamente as latitudes, para a gente entender um pouquinho mais sobre elas. Pode ir, depois eu falo das fotos aí. Tá, então, gente, vocês vão observar que a linha do Equador, ela me dá a latitude ou o paralelo zero, tá? E aí ela vai de zero na linha do Equador até 90 graus na região do polo. Você está vendo ali, tanto vale para o polo norte, como o Bruno está mostrando aí no exemplo, mas também vale para o polo sul, gente. Então, tanto vale para o polo norte, o Bruno está passando aí para vocês verem, como vale para o polo sul, tá? E detalhe, nenhuma outra linha de paralelo pode substituir a linha do Equador. Carlinhos, por que você está falando isso? Porque só a linha do Equador, vocês vão entender daqui a pouco quando a gente for estudar longitude, só a linha do Equador vai ser a responsável por dividir a Terra ao meio. Aliás, Bruno, de quem é esse pezinho, essa linha amarela e essa pessoa na foto? Explique para os seus alunos. Sensacional. Esta pessoa aqui na foto sou eu, no ano de 2012, quando eu tive a oportunidade de viajar para o Equador, em sua capital, muito bonita, muito simpática, a cidade de Quito. E ali, Carlinhos, é o seguinte, você tem justamente o monumento, enfim, né, chamado Mitad del Mundo, não sei, o espanhol é ruim mesmo, viu, gente, mas é a Mitad del Mundo, que mostra aí a divisão do mundo em dois, que é justamente onde passa a linha do Equador. E esta aqui sou eu, com um pezinho no hemisfério norte e o outro pezinho no hemisfério sul, né? Só que eu vou contar uma curiosidade que só quem esteve no Equador sabe. Né? A outra Manda, Bruno. Eu tirei de cima do teleférico para mostrar a cidade de Quito aqui no fundo, né? Mas eu vou contar a curiosidade. O lugar onde geralmente eles levam as pessoas lá, que são os turistas, para ir verem a linha do Equador, não é a verdadeira linha do Equador. Ela é uma coisa que foi feita, vamos dizer assim, mais como um marco ali histórico, enfim, para entender que ali mais ou menos passa a linha do Equador. Se você contar os guias lá de Quito, né, e vai fazer uma coisa mais aprofundada, ele leva você, o que eles chamam lá, da linha verdadeira do Equador, que foi medida com GPS militar, que é de precisão incrível, né, vamos dizer assim. Sim. E aí ele leva o que eles chamam lá de linha do Equador, ou linha indígena, porque faz referência justamente, né, aonde os incas, justamente, que é a civilização mais ancestral, né, que dá origem aí ao povo equatoriano, passa. E aí é bacana, porque aí ali na linha ele vai mostrando toda boa parte da cultura, enfim, do povo equatoriano, aí você vê realmente a linha. Tem algumas curiosidades, como por exemplo, né, na linha, você vai andando, Carlinhos, eles fazem um teste que eles fazem você pôr um pé na frente do outro e andando na linha. E aí você vai andando, é interessante porque parece que tem duas forças, cada uma de um lado, assim, te puxando em cima da linha. É muito legal, muito legal. E aí está a foto da linha do Equador. Você vivenciou essa experiência extraordinária na sua vida. Muito bacana. Chique. Muito bem. Experiência. Muito bem. Algo a mais acrescentar sobre as latitudes, não, Bruno, Carlinhos? ficamos por enquanto nessa. Eu acho que temos mais informação sobre longitude, Bruno. Agora vamos para a longitude. Olha aí, agora estamos aqui olhando para a longitude. A longitude vale destacar, diz respeito também aos meridianos, e o principal deles que está aqui nessa imagenzinha, que é o ponto histórico, lá no caso, na cidade de Londres, tá? Do meridiano de Greenwich. Eu pus uma carinha de triste porque, devido à falta de tempo, né, Carlinhos? Sim. De tempo, né, de condições,
né? Infelizmente, nem eu. Você teve lá já em Londres, Carlinhos, né? Nem eu. Bruno, eu Teve em nunca Londres? passei nem perto do aeroporto para ir para Londres. Agora você imagina se eu tive perto de Londres. Eu não cheguei nem no Sensacional. aeroporto. Então você imagina como a minha história é triste. Você ainda visitou Quito, tá? Eu fui no Equador. América Nem Latina, a, mais barato. pegou uma promoção de Peguei uma passagem. promoçãozinha e tal, foi isso aí. Boa, 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 boa. Bruno, vamos falar da longitude. Gente, eu queria passar uma curiosidade para vocês sobre longitude. Foi escolhido de maneira intencional que o meridiano inicial, o meridiano zero, seria esse que vocês estão vendo aí que o Bruno está passando a linha, o meridiano de Greenwich. Eu queria contar uma curiosidade para que vocês entendessem, tá? E o Bruno pode mostrar para a gente aí com o seu mouse. Eles escolheram, Bruno, a linha do meridiano de Greenwich. Essa escolha foi feita no século XIX, entre 1884 e 1885, tá? E naquele momento que eles escolheram essa linha como marco divisório, né, do mundo em leste-oeste, né, em dois hemisférios O marco, leste-oeste. só para a galera entender, marco é a referência, né? Como ponto de referência. Isso, o ponto aonde estaria esse marco zero, vamos dizer assim, o ponto Boa. zero, tá? Então eles escolheram isso aí, Bruno, porque ali, naquele momento, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, ela era o país mais forte militarmente e também mais forte economicamente. Então, eles escolheram o meridiano de Greenwich. Vamos traduzir para uma outra fala. Eles escolheram a Grã-Bretanha como um marco de divisão do mundo ali, de marco zero, tá? Porque naquele momento, aquele país era o país mais importante do mundo. Entendi. Só que, gente, há uma curiosidade diferente da linha do Equador. Se você escolher qualquer lugar do mundo, vamos imaginar hoje os Estados Unidos, porque é o país mais rico do mundo, e escolher que qualquer ponto dos Estados Unidos vai ser o marco zero, qualquer uma dessas outras linhas aqui, né? Qualquer uma, Bruno, aqui, escolha né? qualquer uma. Qualquer outra longitude, né? Qualquer outro. Isso. Você vai dividir a Terra também em duas partes exatamente igual. Então, se você escolher qualquer lugar do mundo, falar, ó, aqui vai ser o marco de longitude zero, você vai perceber que se você for para o outro lado, aliás, Bruno, uma informação técnica, a linha que está do outro lado, né? A linha que está do outro lado de Greenwich, tá certo? É a sua antípoda, tá? Então é um nome técnico que a gente usa. Então a antípoda, tá certo? Vai aqui é Greenwich. Vamos imaginar a Terra que tem uma parte de trás dela aqui, né? Porque a Terra tem esse formato. Isso. Né? Ô, Bruno, é um geoide, né? Mas consegue... tem uma forma esférica, né? Então vamos imaginar na parte de trás aqui, onde não está me mostrando aqui, na outra lá, eu tenho uma linha que é a linha internacional de data, é isso? Isso, a linha internacional da data, que é a antípoda da linha do meridiano de Greenwich. O contrário da linha o contrário da linha do meridiano de Greenwich. Mas entenda, Bruno, se eu escolhesse qualquer lugar do mundo para ser demarcado como linha zero, estaria demarcado como marco zero. Isso é um fato inquestionável, tá bom? Legal, sensacional. Eu quero só voltar mais uma vez nesse outro slide aqui, Carlinhos, para falar o seguinte para os nossos alunos, né? Quando a gente fala das latitudes, né? A gente acabou de falar da longitude, mas uma coisa importante das latitudes também. Nós temos uma divisão de latitudes no que a gente pode chamar de baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes. É isso? É isso, Bruno. É o seguinte, Bruno. Se a gente olhar para esse mapinha, o segundo mapinha seu, né? O segundo, aonde eu estou vendo a África. Isso, aonde você vai passar a caneta. De 0 a 30 graus, Bruno. Vamos passar aqui, ó, de 0 a 30. Isso, que seria a faixa entre os trópicos, né? A região do trópico estaria mais ou menos nessa região. Essa região é a região de baixa latitude. Então vamos botar um bezinho aqui de baixa latitude. Isso. Muito bem. Isso. Aí, Bruno, de 30 a 60 graus. E assim, mais ou menos. Isso, eu tenho as médias latitudes. Média. Vamos botar um Mzinho aqui de média latitude. Então, aqui é baixa, ali é média latitude. Perfeito. Isso. E de 60 a 90 graus, aonde está o polo, eu tenho a alta latitude. Sensacional. Altas latitudes. Tudo bem? Altas latitudes. Muito bem. As altas latitudes, mais frio, né, Carlinhos? Justamente. Isso.
as latitudes servem como referência para nós entendermos, inclusive, as zonas climáticas, né? Pelo que você está dizendo. Sim. É Né? porque é o seguinte, Bruno, na região onde está a baixa latitude, é a É região aqui, onde né? o raio solar, isso, é a região onde o raio solar vai incidir mais diretamente no globo. Ele vai Certo. entrar mais diretamente. Porque a Então, Terra as é temperaturas, inclinadinha, né? Ó, a primeira isso. imagem aqui, né? Porque a Terra é É até, inclinadinha em relação ao Sol, né? a Terra ela tem um eixo de inclinação de 23 graus. Ela é Certo. inclinada a 23 graus no espaço. Né? Então, como ela tem esse eixo de inclinação, conforme ela vai fazendo o movimento de translação, conforme ela vai rodando em torno do Sol, ela vai se posicionando de forma diferente, que vai Perfeito. demarcando as 4 estações do ano. E aí a Mas gente essa vai falar mais depois disso na outra aula. isso. Agora, essa região, rapidão, de baixa latitude, o raio do Sol entra direto, é a região mais quente. E lá em cima, Bruno, na região de alta latitude, né, em relação ao mapa aí, é onde o raio solar entra mais obliquamente, ele entra mais inclinado. Portanto, é mais Mais frio. inclinadinho. É isso. Isso. E É, por isso que às vezes os dias lá, em determinadas épocas do ano, quase não faz sol, né, Carlinhos? É isso, né? na verdade, você tem quando é inverno, você tem uma longa noite lá, porque o raio do sol não está chegando, porque a Terra está inclinada lá, o raio do sol não está chegando, tá? E no outro você tem um longo dia, né? Então você tem um dia longo no hemisfério norte. Por exemplo, é verão no hemisfério norte. É verão no Certo. hemisfério norte. Você tem um longo verão no Polo Norte e um longo inverno no Polo Sul, né? Perfeito. Escuridão no Polo Sul, claridade no Polo Norte. Sensacional. E aí, só para amarrar tudo, falamos da longitude, você falou do meridiano de Greenwich, falou da convenção, do porquê que escolheram lá a Inglaterra no século XIX e tal. E a longitude, ou seja, os meridianos, são fundamentais para algo que mais para frente a gente vai estudar também com essa galerinha, mas que são os fusos horários, né? Ou seja, a mudança São de diferentes horas, né, que nós temos no globo. Se você olhar para esse mapa que o Bruno está deixando projetado aí de longitude, né, gente? Um mapinha de longitude, vocês vão ver que essas linhas de longitude, tá certo? As linhas de longitude, elas vão nos dar a diferença de fuso horário. Então é o seguinte, ó. Quando eu olho para a longitude, eu vou ver a diferença da hora entre uma longitude e outra. Então, a longitude me serve para fazer o estudo das horas Perfeito. pelo planeta Terra. E, Bruno, a latitude, ela me ajuda a estudar no mundo a questão do clima, das maiores temperaturas no Equador, as menores temperaturas nos Então, polos. Tá bom? vamos repetir para ficar fixado na cabeça dos nossos queridos e amados alunos. Vamos lá. Latitudes é a mesma coisa que paralelo e elas são muito importantes, sobretudo no estudo das diferentes zonas climáticas, certo? Perfeito, Bruno, perfeito. Zonas climáticas essas que nós vamos chamar de zonas tropicais, né? Isso. Temperadas, que é mais lá acima. Então, se a gente voltar aqui... Das médias latitudes, né, Bruno? Isso. Então, ó, nas baixas latitudes, como a gente mostrou aquela hora, nós temos a zona tropical. Nas médias latitudes, nós temos a zona temperada. E aqui nas altas latitudes, nós temos justamente as zonas polares. Perfeito? Isso. Tanto Perfeito, ao norte Bruno. quanto ao sul. Sul, isso. Perfeito, perfeito. Legal. Perfeito. E aqui já na longitude, que é a mesma coisa que os meridianos, certo? Nós temos Isso. como uma das suas principais utilidades, né? Para além das questões de localização, justamente os fusos horários, ou seja, as horas, né? A contagem. Isso, isso. A gente vai pegar esses 180 graus e dividir as 24 horas, tá? Perfeito. Cada O fuso que vai dar horário vai ter lá. 24 fusos, né? Isso. Aquilo Legal. lá, cada fuso vai ter lá a sua distância em graus. Legal. Ô, Carlinhos, vamos botar a mão na massa? Porque Vamos lá. agora essa parte aqui que a gente está falando. Vamos lá. Porque nós falamos até agora bastante sobre latitude, longitude, e a gente entende que o encontro, portanto, das latitudes com as longitudes são basicamente as coordenadas geográficas, é isso? Isso, exatamente, Bruno. As coordenadas geográficas. Você vai brincar agora de GPS, você vai se localizar. Sensacional, adoro brincar dessas coisas. Parece que eu estou jogando batalha naval, né? Batalha naval. Perfeito, vamos fazer isso com os meninos agora, então. Vamos brincar de batalha naval, vai, ó. Já vamos lá. Som da canetinha aqui. Vamos lá. Nós temos aqui uma representação do planisfério e nós temos diferentes pontos, né? O ponto A, aqui onde eu estou circulando o mouse, o ponto B, o ponto C, o D, o E aqui embaixo, o F e o G. Vamos começar pelo Carlinhos. Qual que você quer? Pelo A? Vamos começar pelo A. Então vai lá. Ó, dei até uma coisinha. Pontinho A, tá aqui, certo? Certo. Primeira coisa, vamos supor até que eu tenho um exercício como esse na apostila, né? Tem um exercício. Sim, sim.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, brincando de GPS. Então, a primeira coisa eu preciso identificar. Vamos pensar nas latitudes primeiro, né? Ó, vamos Tá, pensar isso. na latitude. Ó. Nossa, é ruim escrever com o mouse, mas tudo bem. Vamos pensar primeiro na latitude. Então, eu vou começar aqui da latitude 0 graus, que eu dei o nome de linha do Equador, perfeito? Isso, perfeito, Então, Bruno. ó, eu vou tentar arriscar, não vai ficar retinho, porque é ruim trazer com o mouse, mas eu vou tentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, Bruno, ficou bom. Deu uma coisadinha aqui no final, mas dá mais ou menos para entender, né? Não tem importância, você roubou o mar. Essa é a latitude 0, linha do Equador, perfeito? Perfeito. Linha do Equador. Então, primeira coisa, eu quero saber a latitude, eu preciso olhar os graus aqui, né? Como eles... Isso, Bruno. Então, ó, primeira coisa, eu sei que a latitude, aqui onde está o ponto A, né, está distante em relação a esta linha do Equador na latitude 40 graus. É mas isso, aí, Carlinhos? Bruno, é isso, mas aí a gente não pode esquecer, e os meninos não podem esquecer, né? E as meninas também não, que nós estamos dividindo o mundo em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo que está aqui para cima da linha do Equador como hemisfério norte. que já está até aqui representado na Rosa dos Ventos também, né? Ó. E tudo que está abaixo como hemisfério sul, que também está muito bem na Rosa dos Ventos. Certo ou não? Certo, perfeito, Bruno. Muito bom, muito bom. Então, ó, latitude, então o A eu tenho a latitude 40 graus. Agora, descobrimos que está situado a norte. Então, 40 graus a norte esse ponto A. Isso. Agora, vou trocar a corzinha aqui, ó, da nossa canetinha. E vamos tentar identificar agora a longitude do ponto A, Carlinhos. Boa, Bruno. É o segundo ponto para você fechar a sua localização completa. Vamos lá. Então, ó, começo aqui com 0 graus, perfeito? Então, perfeito. Meridiano de Greenwich. Então, agora nós estamos vendo aqui a longitude, né? Muito bem. 0 graus, que é o meridiano de Greenwich. Vou tentar pintar ele aqui. Vamos ver se eu consigo com essa capacidade. Vai, Bruno. Puxa a linha vermelha. A linha vermelha. Será que vai? Será que vai? Deu uma entortadinha, mas dá para entender, né? Ô, Bruno, mas está perfeito. Olha, para quem está fazendo com a caneta. Para quem está fazendo com o mouse aqui, né? Quase tremendo aqui. Ó, vai, com a canetinha via mouse. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, ó, a longitude 0 grau, meridiano de Greenwich. Perfeito. Isso, perfeito. Agora eu preciso ver aqui, ó, a sequência de graus. Lembrando que o meridiano de Greenwich vai me dividir também os hemisférios em 2 partes, né, Carlinhos? Vamos lá. Quando eu pego o meridiano de Greenwich, ele me divide em hemisfério ocidental, que seria o lado onde está os Estados Unidos, e oriental, ali o lado onde está a Ásia. Só que a gente está olhando para a Rosinha dos Ventos e está vendo o leste, lá no lado da Ásia, e o oeste aqui do lado aonde está a América, onde estão os Estados Unidos. Então, se a gente dividisse, eu podia dizer que esse aqui é o hemisfério leste, certo? Isso. Hemisfério oriental. E esse aqui é o hemisfério oeste, ou também chamado de hemisfério ocidental, que é onde nós estamos, ó, o Brasil aqui, né? Ó, Brasil tá... Exatamente, perfeito, Bruno, perfeito. Tá? Certo? Perfeito. Então, ó, vamos identificar, voltando ao ponto A. Então, nós já havíamos identificado que o ponto A está na latitude norte 40 graus. Agora eu quero ver qual longitude. O ponto A está na longitude, considerando a partir daqui, né, do Greenwich. Exato. Descer aqui, ó, vou até descer a linha aqui, ó. Vamos trazer aqui embaixo, ó. Está a 80 graus, é isso? Exatamente, 80 graus, longitude leste, Bruno. Não esquece desse detalhe para os meninos e para as meninas. Leste. Então, se fosse uma resposta de exercício, a gente poderia escrever da seguinte forma, né, Carlinhos? Então, vamos ver lá. Ó. Vai lá, Bruno. O ponto A está localizado na, né? Vamos começar pela... Isso, Bruno. Na latitude. Na latitude 40 graus norte. Norte. Isso, Bruno. Certo? E certo? na longitude 80 graus a leste. Leste não. A oeste, desculpe. Né? Oeste, perdão. A oeste. Isso. Certo? Muito bem. Certo, tá escrito certinho. É isso? É isso. Tá aí, Bruno. Aliás, Bruno, vamos falar uma coisa para os nossos queridos alunos.
eles vão usar isso aí para o resto da vida, porque esse também é um tema que você usa para sempre, em várias situações da sua vida, tanto particular como fazendo aí provas e testes, etc. Viu, Bruno? Cai para sempre isso aí na sua vida. Sensacional, sensacional. Muito bem. E se eu... Bom, a gente poderia até fazer outros pontos aqui, mas senão a gente vai se alongar muito. Mas vamos só pintar de maneira muito rápida, Carlinhos. Pensar que se fosse o ponto B, por exemplo, né? Boa, Bruno. O ponto B, a gente sabe que ele está primeiro localizado no hemisfério leste, né? Então vamos... Isso, exatamente. Cara, vamos começar pela longitude agora, tá? Vamos lá, tá. O B está localizado justamente, ó, peraí, o ponto B está localizado, não, peraí que eu mudei outra coisa. Enfim, vai. O ponto B está localizado aqui no lado leste, né? Se eu fosse até aqui, eu ia ver que ele está na longitude 40 graus leste, perfeito? Leste, perfeito, Bruno. Então, ó, já vou até escrevendo aqui, ó. Então, ó, o ponto, vamos lá, ponto B está localizado na longitude. Estamos fazendo ao contrário agora. Na Isso, invertemos a ordem. Longitude 40 graus leste. Leste. E se eu pegar aqui a latitude, que é em relação à linha do Equador, eu vou ver que ele está localizado a 60 graus ao norte, certo? Isso, perfeito, Bruno. 60 graus, latitude 60 graus norte. Norte. Muito bem. Certo, Bruno? Muito bem, perfeito. Perfeito. Bom, vamos desprintar tudo isso, né? Agora, e aí os meninos? Agora os meninos, as meninas, enfim, todos os nossos queridos alunos, né? Como eu já trago toda a aula, eles têm que ler a apostila, é importante ler. Em aulas depois futura eu trago já depois o preenchimento da apostila, a correção dos exercícios, mas para essa semana eles vão fazer aí, vai ler a primeira apostila, ler a matéria, rever essa aula se precisar, aplicando o seu conhecimento, página 14 a 16. Você faz o exercício no caderno, então vai lá, escreve as respostas bonitinho no caderno, né? Clica aqui depois no link do Google Formulário e aí lá você vai tirar primeiro uma foto dessa atividade que você fizer no caderno e carrega aí no link do Google Formulário depois essas respostas. Vou muito bem. O meu muito bem, compartilhamento. Bruno. Voltamos, né? Muito bem. Para não nos alongarmos muito mais, quero agradecer a imensa, a ilustre, a grande, né, a gigantesca presença aqui de Carlinhos. Muito obrigado, professor Carlinhos, por ter nos ajudado em mais uma aula aqui, nessa aula agora sobre localização geográfica. Fico muito feliz da sua presença. Bruno, eu que agradeço. Eu adorei estar com você. Você sabe que é sempre um prazer eu estar com o meu amigo Bruno. Gente, aliás, eu adotei o Bruno como meu filho mais velho, tá certo? É o meu filho mais velho. Prazer em estar com vocês. Espero que a aula seja muito útil, todas as informações que a gente passou para a galera aí, Bruno. Tá? Show de bola, chique demais. Bom, eu vou me despedir. Tamo junto. Um grande abraço e a gente se vê depois da nossa próxima aula. Valeu! Falou, Bruno! Tchau, meninos! Falou, valeu, querido! Abraço! Tchau, tchau! Abraço.